mais delicado do pensamento, é em relação a nós brindarmos o próximo com um banquete. Espiritualmente falando, qual banquete que a gente pode prover a alguém? Sabe? Eu acho que isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Né? Que banquete que eu posso prover a alguém espiritualmente, eu, Felipe? Se formos pensarmos como religião, a gente tem vários, muitos. Mas a gente pode começar com o da caridade. Porque é muito fácil falar e difícil fazer. Tem tantas formas de nós praticarmos a caridade, né? Que para ficar mais fácil a gente dividir em duas. A caridade moral, que é o pilar, né? Aquilo que move as religiões, e isso é um fato, porque toda religião é galgada em ajudar alguém, cesta básica, do alimento, do roupa, etc. E a mais difícil, que é a caridade moral, aquela que é objeto de estudo e de aperfeiçoamento, né? Melhora íntima, como diria um velho careca que eu chamo de pai, perene. Isso é, a caridade moral é um objeto de estudo íntimo para sempre nosso. E na boa, honestamente falando, para nós praticarmos a caridade moral, a gente precisa ter uma superioridade moral muito grande. Só que é onde a gente se pega. Porque se a gente for entender isso no pé da letra, superioridade moral, a gente vai pensar no quesito eu sou maior, eu sou melhor que todo mundo. E não, gente. Superioridade moral aos olhos físicos, por isso que eu friso muito que somos espíritos, tá? Porque se nós formos estudar essas lições com ouvidos físicos, falar de superioridade moral é falar que eu sou melhor que todos. Agora, espiritualmente falando, você ser superior moralmente falando, silenciar, sabe? Ser mais amável, ser mais paciente e por aí vai. Por isso que a gente, nos ouvidos físicos, a gente não pode estar sempre levando tudo ao pé da letra. Lembrando que a condição evolutiva do planeta é expiações e provas. O que torna a coisa um pouco mais difícil, principalmente com nós mesmos. Principalmente com nós mesmos. Porque quando se fala de caridade moral no planeta de expiações e provas, a caridade moral ela consiste em apenas suportarmos uns aos outros. E não aquela de falar, não, eu quero ser melhor que o outro. Mas não. Se eu suporto fulano, se eu suporto o amiguinho do ranço, eu já estou no lucro. E gente, não é assim. Na boa. Eu sei que é meio chato e pesado falar isso, não é assim. A gente, quando tem o nosso plano reencarnatório, que a gente não chegou aqui e virou espírita, a gente é espírita de lá, a gente chegou aqui com tantos tons de fazer acontecer, de se melhorar, mas quando a gente cai na carne, a gente se assemelha a político em época de eleição. Aqueles caras, quando entram em boteca, para comer torresmo, os outros filmar, fazendo aquelas caras de noite. Parece a gente quando se fala de caridade moral. Isso é, a gente simplesmente suporta as pessoas, a gente não quer o bem delas, né? Então, quando fala de banquete espiritual do próximo, o verdadeiro banquete consiste na participação daquilo que nós desfrutamos, né? Então, mais uma vez fica a pergunta, o que eu, Felipe, ando desfrutando intimamente para me querer doar aos meus irmãos mais necessitados espiritualmente? Você vê como vai um pouco mais a fundo a coisa. Quando a gente fala de doar, de ser caridoso, tudo bem, eu vou doar aquilo que eu tenho, mas o que eu tenho? Eu tenho aquilo que eu me nutro, e o que eu estou me nutrindo? O mundo das redes sociais, não sei. Isso é uma pergunta muito íntima de cada um. Quando Cristo cita pobres e expropriados, é justamente porque eles não têm como retribuir, o que torna um pouco mais difícil. Muito mais difícil. Um exemplo, o banquete da paciência, né? A gente saber calar enquanto um tolo fala. Quando vê aquelas pessoas falando um monte de asneira, a gente, falei, já foi. O instinto fala mais alto. O banquete da sensatez,
se fazer surdo para a ironia alheia, isso é, se o orgulho deixar. O banquete da humildade em se fazer cego para o desdém de quem se julga superior a nós. É muito bonito essas palavras, de verdade, é comovente dentro de um ser espírita. Só que saindo lá fora, não hoje, porque hoje a gente chega em casa, né? Depois de um passo, a gente chega até melhor. Amanhã, de repente, nós somos esculpidos pelos instintos. Aí hoje a gente pega. Porque é comum dizer que poucos somos pacientes para quem fala demais, e é verdade. Gente, quem não tem ou lidar com alguém, ou vive com alguém no trabalho, em casa, no trânsito, que fala demais e a gente não tem um pingo de paciência e fala, pelo amor de Deus, eu vou chegar perto dessa pessoa que ela fala muito. Experiência própria. Sabe? A gente ser insensato espiritualmente falando com as barbaridades que escutamos. É muito difícil segurar um pensamento quando o irmão menos desafortunado fala umas abobrinhas. Acontece. Quem nunca pensou mal do irmão porque ele falou que não deve? Né? Ou a gente agir com o nosso orgulho, deixar o orgulho falar mais alto, com essas pessoas que se julgam superior e acham, eu digo acham porque olhemos o mundo com olhos espirituais sempre, acham que estão pisando na gente e muitas vezes estão fazendo um favor e a gente não sabe. É aí onde a gente tem que pegar, nos nossos instintos, né? Porque se a verdadeira caridade é dar o que sobra e não dividir o que tem, por hora esses irmãos que eu citei, eles não possuem os mesmos recursos para brindar a gente com o mesmo banquete, né? Aí você fala, poxa, legal, mas o que eu ganho com isso? Eu brindar um amiguinho do ranço com a minha paciência, o meu silêncio, a minha caridade, o que eu ganho com isso? Trabalho para pensar na satisfação pessoal em vencer a si mesmo e se reconhecer a ferramenta do Cristo, independente da situação. Trabalho para pensar nessa satisfação que tem. Quando eu consigo segurar um pensamento, eu não vou dizer nem ato, porque eu creio que nós todos aqui, ninguém é violento ao ponto. Mas vamos falar de pensamento de espírito. Imagina o doce gosto que não tem, aquela satisfação pessoal de falar, eu venci a mim mesmo. Banquetear os nossos irmãos mais necessitados espiritualmente passa a ser um caminho para a nossa redenção íntima daquilo que a gente já foi sem vergonha espiritualmente falando. Aí pergunta assim, tá, legal, mas como eu vou dar paciência a alguém sendo que eu não tenho? E a oportunidade do exercício fica onde? Por isso que é legal a gente começar a olhar a vida com olhos espirituais e começar a escutar a vida com os ouvidos espirituais, para a gente não perder essas oportunidades, né? As bem-aventuranças do Cristo, ela gera em torno de que geralmente não tem quem retribuir para nós. Já repararam nisso? As bem-aventuranças do Cristo é sempre que não tem quem retribuir. Porque o verdadeiro pagamento de uma bem-aventurança que nós podemos fazer, o verdadeiro pagamento de um banquete espiritual que nós podemos prover a alguém, esse banquete pode ser um silêncio na hora certa, sabe? O pagamento está no despertar do prazer em servir. No começo é difícil, mas depois que a gente começa a pegar o prazer de servir, depois que a gente se reconhece como ferramenta do Cristo, que a gente pode dar um alimento espiritual, assim como Cristo deu, acho que a coisa começa a mudar um pouco. Não só intimamente, mas ao nosso redor. É o começo do equilíbrio da nossa vida presente com a nossa vida futura. E o Espiritismo tem um papel fantástico nisso, fantástico. Mostrando que a nossa satisfação em fazer algo não tem que estar no testemunho dos homens. Tem que estar no testemunho do coração. Sabe? Acerenar o coração e falar, eu fiz. Eu estou falando isso, parece chover no molhado, inventar a roda. Parece óbvio. E é. A gente que está aqui toda semana estudando é óbvio.
mas ainda a gente bota mais fé nos homens do que em Deus. Isso é um fato. A gente está mais preocupado com a vida alheia numa rede social, está mais preocupado quem saiu ou não do Big Brother, do que na nossa linha de pensamento em relação ao próximo. Desculpa o linguajar, mas muitas vezes a gente, para não se julgar um trouxa, vamos colocar assim, que é a língua mudando aí, a gente prefere deixar o orgulho falar mais alto. Então a gente precisa mostrar que não somos, né? Vamos fazer algo somente para quem pode retribuir. A gente não pode ser um alguém que a gente não é, ou fazer algo para alguém só para quem pode me dar um pouco. Que é geralmente o que a gente faz, né? Para nutrir uma amizade, para ganhar um cargo, sei lá. Mas será que isso não seria castigar o próprio orgulho, gente? Ao invés de alimentar, a gente castigar. Fome física, convenhamos, o mundo tem, e muita fome física. Mas escondido dentro de cada um de nós, repito, escondido dentro de cada um de nós, a gente ainda tem muita fome moral. Muita, não é pouca. Tá? E se a gente parar um pouquinho para analisar a nossa família, no nosso círculo de amizade, até mesmo na casa religiosa que a gente frequenta, a gente vê que ainda a gente tem muita fome moral e a gente ainda pode nutrir essa fome moral dos nossos irmãos. Isso não é um pecado. Eu não vou julgar o meu irmão porque ele tem uma fome moral. Isso é uma condição evolutiva. Mesmo porque se moralmente falando nós estivéssemos saciados, a gente estaria fazendo o que aqui agora? Não faz sentido. Então a gente não precisa olhar torto no irmão que tem uma fome moral. O irmão que faz algo de errado. A gente precisa lembrar que nós somos espíritos. Ou melhor, a gente precisa lembrar que a gente é ferramenta do Cristo. Dependente de quem, ou até mesmo de religião. Hoje a gente está na bandeira do Espiritismo, mas não importa, tem um irmão que não. Somos todos irmãos. E a melhor maneira de saber como banquetear espiritualmente o irmão é escutar a própria consciência. Tá? E se a nossa consciência estiver caladinha, acende a luz vermelha aí. É hora da gente se preocupar. Se a nossa consciência está calada, que a gente acha que não precisa escutar ela para fazer um nada por ninguém, está na hora da gente começar a repensar naquela liçãozinha básica de quando a gente pisa a primeira vez no Espiritismo, de forma íntima. Então, se na minha consciência eu não tenho que ajudar ninguém, eu começo ajudando a mim mesmo. Porque eu estou mais necessitado do que aqueles que eu acho que estão. Tá? Eu falo isso porque é melhor a gente acender a luz vermelha, pegar o Evangelho, começar a estudar para escutar a consciência, do que deixar para escutar ela no remorso. Porque a nossa consciência, quando pega para falar para a gente no remorso, eu estou. Eu acho que todo mundo aqui já teve remorso de alma. Todo mundo aqui já deixou a consciência pegar a gente de jeito. Então a gente não tem a necessidade de sofrer voluntariamente com isso. Por isso quando ele faz esse convite, convidar os pobres estropiados à nossa mesa, ele nos dá a oportunidade disso, de olhar para nós mesmos. E falar, poxa, do que eu estou me alimentando para poder oferecer para o meu irmão? Sabe? O mundo está faminto, repito, o mundo está faminto de caridade moral. Tá. Se a gente ligar as redes sociais, ou como diria aquele velho careca que eu chamo de pai, o Jornal do Mundo Campo, é tiro, porrada e bomba. Agora a gente não vai mais ligar a televisão, nem ver rede social para se manter distante disso aí? Não, gente, chegou a nossa vez. Cristo veio, depois do Cristo veio tantos nomes. E por que não agora o Felipe, a Marcela, a Elaine, a Marta? Por que não nós não formos esse alimento? Que seja uma pessoa, na encarnação que eu consiga alimentar uma pessoa. Eu costumo usar esse exemplo, né?
Poxa, eu vou orar pela guerra. Rapaz, mas tem 100 mil se pegando de pau desse lado, 100 mil se pegando de pau desse lado. Poxa, minha oração não vai fazer diferença. Mas e desse 100 mil ou desse 100 mil, se o parente estiver no meio, ela vai fazer. Então que a gente... Isso não é pensar pequeno, que na minha encarnação eu consiga mudar uma cabeça, eu consiga salvar alguém, isso é pensar muito grande. Nem que esse alguém seja eu próprio. Tá? Então a gente precisa aprender com a doce satisfação, aprender a sentir o gostinho mesmo da doce satisfação de fazer o próximo feliz. Ponto. Com esse alimento que Cristo nos trouxe, que a gente pode retribuir, um colo, um ouvido, um silêncio, de repente uma prece, cada um dá do que se nutre. E hoje, se nós que nos julgamos ferramentas do Cristo, se nós que hoje estamos sobre a bandeira do Espiritismo, esse banquete, espiritualmente falando, é praticamente uma churrascaria. A gente tem muito que lá. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar e não só doar, mas vamos aproveitar e sentir esse gostinho que o silêncio na hora certa dá. Sentir o gostinho de poder orar pelo amiguinho do ranço de repente. Não sei, de repente. Cristo veio aí e nos deixou essas lindas lições e nós possamos usar e abusar delas sem moderação. E não há contraindicação. Beijo no coração de todos, que tenhamos todos uma linda e úmida noite. Obrigado. Todos nesse momento, imensamente agradecidos ao Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos de assistir a esse Evangelho. Vamos pedir a Ele que possamos colocar em prática, então, o nosso desenvolvimento moral e que estejamos prontos, Senhor, para prestar socorro moral ou material àquele irmão mais necessitado. Que possamos ter a capacidade de compartilhar aquilo que temos, aquilo que recebemos com o nosso próximo. Mestre Jesus, abençoa-nos nesta noite, abençoa a nossa família, nos proteja, que possamos seguir sob sua proteção, sob sua luz, e que possamos colocar em prática os ensinamentos do seu Evangelho no nosso dia a dia. E assim, encerramos os trabalhos desta noite de palestras. E que agora também os trabalhos que se seguem sejam abençoados e que a espiritualidade amiga se faça presente. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.